Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta sexta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. De segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã, nós temos um encontro marcado aqui no Reflexão e Vida. Aqui nós trazemos sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal. É gratuito, basta você clicar aí, se inscrever, e aproveita para ativar também o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal, tá bom? Outra coisa também importante é que você curta esse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e possa torná-lo visível a mais pessoas. Mas é claro que a gente também não pode esperar apenas esse método de divulgação. Você pode nos ajudar a divulgar, a compartilhar a palavra de Deus, compartilhando o link desse programa aí nas suas redes sociais. Eu imagino que todos os dias você compartilha uma série de coisas, compartilha às vezes um vídeo, compartilha um meme, compartilha uma figurinha, compartilha um texto, e de repente esteja faltando você compartilhar o link desse programa para que outras pessoas também sejam alcançadas com a palavra de Deus. Então, nos ajude clicando aí em compartilhar para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possível, tá bom? Vamos para a nossa reflexão de hoje? Hoje nós vamos refletir no texto de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Vai ser um versículo apenas para a nossa reflexão de hoje, mas um versículo muito profundo e que traz lições muito preciosas para a nossa vida. Provérbios de número 14, versículo de número 12, que nos diz assim: há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. E esse texto, a gente encontra ele também no capítulo 16, versículo 25, que diz: há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. Algumas versões trazem caminho de destruição. A questão é que o que esse versículo traz de forma muito clara é que nem tudo é do jeito que parece ser. Nem tudo é o que parece ser. Às vezes nós entramos num empreendimento, numa sociedade, entramos num relacionamento, entramos no emprego, entramos num projeto de vida, entramos numa direção para a nossa vida, planejamos algo que nós entendemos ser o melhor para nós, que nós entendemos ser, que vai ser algo que vai trazer felicidade, algo que vai trazer realização, algo que vai trazer uma sensação de conquista, de vitória. Mas às vezes aquilo que nós estamos empreendendo, aquilo que estamos buscando para a nossa vida, na verdade não é exatamente aquilo que nós imaginamos. Lá na frente vai se revelar algo ruim, vai se revelar algo que vai destruir a nossa vida, algo que vai prejudicar a nossa caminhada e principalmente algo que vai nos afastar de Deus. E toda e qualquer coisa que busquemos para a nossa vida que nos afaste de Deus é um caminho de destruição. É um caminho de morte, às vezes até morte física, mas morte também dos sonhos, morte do nosso relacionamento com Deus, morte às vezes dos projetos que tínhamos antes, às vezes uma decisão errada, uma escolha errada, um caminho errado, um atalho às vezes que se pega, acaba se tornando um caminho de destruição, um caminho de morte. E às vezes as pessoas acabam pegando um atalho, pegando um caminho que vai gerar destruição. E por conta disso, vem a frustração, vem a decepção, vem o desânimo, e muitas vezes essas pessoas acabam desistindo de recomeçar, desistindo de sonhar, desistindo de trilhar um novo caminho. Por isso eu quero dizer para você nessa manhã que antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer escolha,
nós precisamos buscar a direção de Deus. Porque nós só conseguimos ver aquilo que está diante de nós e ainda assim não conseguimos ver na sua essência. Nós conseguimos ver apenas o que está exteriormente visível, mas não conseguimos ver o que há por trás daquela aparência. Nós só conseguimos ver o que está visivelmente aparente, mas não conseguimos ver a essência. E aí é onde ocorre o grande problema. Porque às vezes a pessoa traz uma imagem, faz uma propaganda, traz uma ideia que parece realmente ser boa. Mas é lá na frente que a gente vai perceber que aquilo não era tão bom assim. Quantas pessoas que abriram mão de um emprego pensando num outro que aparentemente seria melhor e depois se tornou pior e acabou ficando sem os dois? Quantas pessoas que abriram mão da sua família por causa de uma aventura, de um relacionamento de aventura, e depois perceberam que destruíram a sua família e destruíram a sua própria vida? Quantas vezes há pessoas que abrem mão de algo que está consolidado em troca de algo que parece ser atraente, algo que parece ser bom, mas que na verdade é totalmente inseguro, improvável e que lá na frente vai trazer duras consequências. Então, nós só conseguimos ver aquilo que está visível aos nossos olhos, mas Deus vê o que está por trás. Deus vê o que está por trás. Deus vê as intenções do coração. Deus vê as verdadeiras motivações. Outro dia eu li uma frase que eu achei interessante, que dizia mais ou menos assim: às vezes Deus tira algumas coisas da nossa vida porque Ele vê coisa que nós não vemos, Ele ouve conversas que nós não ouvimos. Às vezes Deus tira até mesmo pessoas da nossa caminhada, nos afasta de pessoas porque Ele ouve conversas que nós não ouvimos, porque Ele vê coisas que nós não vemos. E às vezes nós ficamos o tempo todo lamentando: mas perdi aquele emprego, perdi aquela amizade, perdi aquele relacionamento, perdi isso, perdi aquilo. E na verdade, pode ter sido um livramento de Deus. Há perdas que são consequências de decisões ou escolhas erradas que fizemos. Há perdas que são consequência de caminhos errados que escolhemos. Mas há perdas que são livramentos de Deus. E como é que a gente vai saber se aquela perda foi consequência de uma atitude errada nossa ou se foi um livramento de Deus? Com o tempo. O tempo irá mostrar. Não o tempo por si só, mas as experiências que teremos nos mostrará, irá nos revelar. Deus vai nos mostrar com o tempo o porquê aquilo aconteceu. Se foi consequência de uma atitude errada nossa ou se foi realmente um livramento de Deus. Há pessoas que às vezes trocam o certo pelo duvidoso. É diferente trocar o certo pelo duvidoso do que trocar aquilo que é cômodo por aquilo que é desafiador. Guarde isso no seu coração. É diferente trocar o certo pelo duvidoso de trocar aquilo que é cômodo por aquilo que é desafiador. Sabe por quê? Porque veja só, às vezes nós nos acomodamos com algumas coisas. Nos acomodamos com as situações e às vezes até nos acomodamos com a própria vida, com a própria rotina, com o jeito de ser, e a gente vai se acostumando com os nossos próprios erros, com as nossas próprias falhas. Às vezes a gente vai se acostumando com aquela vidinha de sempre. E aí quando surge a oportunidade de fazer algo novo, de fazer algo desafiador, de fazer algo que vai nos levar para o próximo nível, às vezes estamos tão acomodados que nós não conseguimos sair do comodismo em busca daquilo que é novo. Então, eu não estou falando de trocar algo por outra coisa melhor. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando de que uma coisa é você trocar aquilo que é certo por aquilo que é duvidoso, aquilo que você não sabe como vai ser. Outra coisa é você estar disposto a sair do comodismo para viver algo novo, algo desafiador, algo grande,
algo que vai levar você para um novo patamar. Então, eu quero nessa manhã desafiar você a se colocar diante de Deus e a buscar nele a sabedoria que nós precisamos para entender a vontade de Deus e para nos submetermos à vontade do Senhor. Há momentos em que Deus vai nos desafiar a sair do comodismo, a sair daquilo que é cômodo para aquilo que é novo, desafiador e que vai nos levar para uma próxima fase, para uma fase diferente, para um caminho melhor do que o que estamos vivendo. E a gente precisa ter essa sensibilidade de perceber, de sentir, de entender a vontade de Deus. Nem sempre a gente vai ver tudo, perceber tudo e compreender tudo de início. Uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, quando Deus chama Abraão, Deus fala assim para ele, olha, saia da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha que coisa interessante, sai de onde você está e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E a grande questão é que Abraão sai de onde ele estava para ir para um lugar que Deus lhe mostraria. Ele não sabia para onde estava indo, mas ele sabia com quem ele estava indo. Ele estava indo com Deus. Se é Deus que está mandando a gente fazer, podemos fechar os olhos e seguir adiante. Porque aquilo que Deus tem para nós é seguro, é bom, é perfeito, é agradável. Deus não vai chamar a gente para uma situação que vai trazer dor. Nós já falamos aqui, inclusive, que a bênção do Senhor, ela enriquece e não causa dor, não causa desgosto, não causa problema para a nossa vida. Aquilo que vem de Deus é bênção. Aquilo que vem de Deus é bênção. Por que às vezes nós recebemos algo ou buscamos algo que depois vai se tornar algo que não é bênção? Porque não veio de Deus ou porque nós não soubemos utilizar. Ou porque não veio de Deus, ou porque nós não soubemos utilizar. Porque veja, você pode dizer assim, Senhor, me dá um emprego novo, e Deus te dá um emprego novo. Só que você acaba depois relaxando, chega atrasado, não cumpre com sua responsabilidade e acaba perdendo o emprego. E aí você diz assim, mas Senhor, o Senhor me fez sair daquele emprego que eu estava para vir para esse emprego e agora eu perdi esse emprego. Não, não é culpa de Deus. Consequência de ações que levaram à perda. Então, nós precisamos entender o seguinte, nós temos a nossa responsabilidade. Eu gosto do Salmo 37, versículo 5, na versão que diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ou seja, não exclui de nós a responsabilidade daquilo que nós devemos fazer. Em Provérbios capítulo 16, versículo 3, diz assim, consagre ao Senhor as tuas obras, consagre ao Senhor aquilo que você faz e os teus planos serão bem-sucedidos. Então, aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer. Aquilo que é responsabilidade minha, Deus não vai fazer. Agora, aquilo que está além da minha capacidade, aquilo que está além da minha competência, então Deus pode fazer. O ordinário é responsabilidade minha. O extraordinário é graça de Deus. É bondade de Deus. Então, como é que a gente quer viver o extraordinário se a gente não faz aquilo que é ordinário? Aquilo que deve ser feito. Aquilo que nós podemos fazer. Entende? Jesus ele diz algo interessante, que aquele que não é fiel no pouco também não será no muito. Às vezes a gente pega esse texto e associa apenas a riqueza ou a dinheiro e tal, mas na verdade o que Jesus está dizendo é o seguinte, se você não sabe administrar esse pouco que você tem, também não vai administrar o muito. Se você não sabe viver essa fase que você está vivendo, também não vai saber viver a próxima, também não vai saber viver algo maior e grandioso. Por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 4, ele diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. E aí chega no versículo 13, ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo entendeu que o verdadeiro sentido da vida não está naquilo que temos, nem naquilo que somos, mas a quem nós estamos servindo, quem está conosco.
Se estamos servindo a Deus e Cristo está conosco, então a vida vai fazer sentido e vai ser bênção em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Porque não tem a ver com as circunstâncias que nos cercam, mas com o Deus que caminha conosco em qualquer circunstância. Às vezes nós ficamos muito focados naquilo que queremos conquistar e esquecemos que o mais importante do que conquistar alguma coisa é contar sempre com a presença de Deus, com a bênção de Deus na nossa vida. Por isso que às vezes as pessoas dizem assim, não, o meu sonho é conquistar tal coisa. Aí vai, trabalha e tal, e conquista. E quando conquista, parece que aquilo ali perdeu completamente sentido. Depois que chega, parece que a alegria passou. Por quê? Porque a verdadeira alegria não está no que esse mundo proporciona, mas naquilo que só Deus pode proporcionar. A verdadeira alegria não está naquilo que este mundo proporciona, mas naquilo que somente Deus pode proporcionar. Então que nós possamos aproveitar essa reflexão de hoje, que diz que há caminho, que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte, para olhar para a nossa vida, fazer uma autoanálise à luz da palavra de Deus e ver como é que anda a nossa vida, para que direção nós estamos caminhando, para onde as nossas decisões estão nos levando, para onde o caminho que temos trilhado está nos levando. O caminho só vale a pena ser trilhado se ele nos aproxima de Deus, se ele nos faz cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Qualquer caminho, por melhor que seja, se não nos aproxima de Deus e não nos faz cumprir o propósito de Deus para nós, é um caminho de destruição. Mas qualquer caminho que nos aproxime de Deus e nos faça crescer na graça e no conhecimento do Senhor, será sempre um caminho de vida, um caminho de bênção, um caminho de prosperidade. E prosperidade não tem a ver apenas com dinheiro. Prosperidade tem a ver com estar no centro da vontade de Deus. Tá bom? Que Deus nos abençoe e que nós possamos, nessa sexta-feira, refletir sobre isso, sobre as decisões que temos tomado, os caminhos que temos seguido, para onde nós estamos indo a partir dos caminhos que nós temos tomado. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Estamos aqui finalizando mais uma semana. Obrigado a Deus pela semana que se passou, pelo teu cuidado constante sobre as nossas vidas, pelos teus livramentos, pelas tuas bênçãos sobre nós, por cada pessoa que tem sido alcançada pela tua palavra. Ó Deus, que a tua bênção permaneça sobre cada pessoa, sobre cada família, que o teu nome seja glorificado em cada lar, e que o Senhor, Pai, bondosamente esteja protegendo cada família nesse momento. Restaura, Senhor, aqueles que estão enfermos, anima, Senhor, aqueles que estão desanimados, levanta aqueles que estão caídos e, ó Deus, cumpre o teu propósito na vida dos teus servos. Pai, ajuda-nos a cada dia a estar no centro da tua vontade, que o caminho que estamos trilhando, que as decisões e as escolhas que estamos fazendo nos aproximem cada vez mais do Senhor e do cumprimento do propósito do Senhor para a nossa vida. Concede-nos, ó Deus, um final de semana de bênção, um final de semana de paz. Nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. E se Deus permitir, segunda-feira, 6:30 da manhã, nós estaremos aqui de volta, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até lá, se Deus quiser.